muito bom dia. Está entrando no ar mais um Identidade Musical aqui ao vivo no CJC e é um prazer receber você mais uma vez aqui. Um programa de entrevistas não feito por mim, mas também por você. Você pode ligar, entrar em contato conosco e falar ao vivo com o nosso convidado. Eu vou passar mais ou menos aqui uma ficha de quem nós estamos recebendo hoje para você ficar bem ligadinho. Olha só, Amada do Povo é o significado do nome da convidada do Identidade Musical de hoje. Vou pular um nome aqui. Carioca com várias nacionalidades, ou seja, eu li aqui, gente, é descendente de tudo quanto é tipo de nação. Eu quero uma explicação sobre isso. Olha, vamos lá. Rússia, Israel, Portugal e Espanha. Tudo porque seu pai, que nasceu em Pequim e veio morar no Brasil. Você entendeu? Mas agora eu vou apresentar a você essa pessoa que é uma referência no Brasil, uma serva de Deus, uma pastora, uma bênção para todos nós, pastora Ludmila Ferber. Ei, querido. Tudo bom, pastora? Tudo, graças a Deus. Prazer muito bom estar aqui com vocês. Prazer é o meu. Que bom. Pastor, explica pra gente agora, antes da gente começar tudo, como que é isso? Rússia, Israel, Portugal, Espanha e o seu pai que nasceu em Pequim e veio pro Brasil. É. Não, você sabe que a minha mãe diz que ela, quando ela se casou, ela fez um negócio da China. Realmente, né? E se casou com um piquinês. Então daí você vê, né? Mas, na verdade, assim, por parte de mãe, eu tenho a descendência portuguesa e espanhola. E ambos, Múrias, meu nome é Ludmila Múrias Ferber, de solteira, né? O Múrias é espanhol judeu. E por parte do meu pai, o Ferber, né, também é judeu russo. Meu pai é russo porque ele é filho de russos, mas ele nasceu na China. Meu Deus do céu. Explicação assim, total, que eu não entendi muito bem, nem você em casa, tô brincando. Claro que a gente entendeu. Mas atende assim a todas as nacionalidades, claro, né? Que bom, né? Então, para o mundo todo já conhece pastora Ludmila Ferber, né? Mulher de nações, isso. Não tem nem para onde correr. Com certeza. Agora, pastora, como o nosso programa é Identidade Musical, nós queremos saber tudo assim sobre ministério, vida, desde lá do início. Por isso que nós vamos conversar agora sobre sua conversão. Conte pra gente como é que foi a conversão, porque a gente leu sobre a sua história e a senhora não nasceu num lar evangélico, né? Foi através de coisas que aconteceram na sua vida, que também até a gente vai entrar nesse detalhe mais tarde também, sobre a adoração profética, nesse significado da sua conversão. Como é que foi a conversão? Olha, eu cresci num lar de muita confusão religiosa. Mas essa confusão, ela se dava por causa da sede de Deus que havia, principalmente no meu pai. E o que aconteceu é que, em 1985, o meu pai, apareceu um câncer no estômago do meu pai. E ele não sabia que era câncer, mas sabia que ele tinha algo grave. Então, naquela época, se desconfiava mesmo que algo grave era câncer. E o tratamento não era o que é hoje, né? E no caso do meu pai, ele precisaria ser operado às pressas, porque o estágio já era avançado. E ele precisava ser operado em 3 dias. Por causa disso, nós ligamos para uma grande amiga nossa, e eu que liguei para ela. E pedi que ela indicasse um médico. E expliquei a situação para ela. E ela falou, não, claro, eu apresento o nome de cirurgiões que possam operar o seu pai, sim, mas eu conheço alguém que pode curar seu pai. Eu falei, então é esse. Então, é isso aí, é essa pessoa que eu quero. E quem é? Aí ela falou, Deus. Aí eu falei, Deus? Deus? E o nome dela é Ana. Deus, Ana? Deus vai curar meu pai? Ela falou, olha, vamos fazer o seguinte. Seu pai tem que ser operado em 3 dias, não é isso? Tá bom, eu vou dar o nome do cirurgião. Mas se antes vocês quiserem, depois de amanhã, antes dele operar, vocês quiserem, eu desço para Niterói, encontro com vocês lá, numa reunião, que é da minha igreja. E aí a gente ora pelo seu pai. Pode ser? Falei, olha, eu preciso consultar o meu pai e a minha mãe sobre isso. Eu te ligo daqui a alguns minutos. Tá bom.
Foi o que eu fiz. E o meu pai, né, e minha mãe, muito católicos, mas meu pai vindo da China, né, com a raiz budista, Sei. e pela Rússia, a raiz ortodoxa, eu imaginei, e aqui, assim, aquele catolicismo misturado com umbandas, ele tinha livros e era um estudioso de magia negra. E Era difícil ele aceitar. muito, você imagina a complexidade religiosa, né? Eu falei, meu pai não vai aceitar nunca, e é um negócio de crente, gente. Como é que nós vamos parar no negócio de crente? Mas tudo bem, eu vou perguntar, né? Que perguntar não Custa ofende. nada. E eu perguntei. E é incrível, o meu pai parou e falou, vou. Já foi um milagre. Né? Exatamente, Rafael. Já dali eu falei, eu pensei exatamente essa frase. Gente, eu me lembro como se fosse hoje. Eu pensei o seguinte comigo aqui, uma coisa que eu falava muito, da expressão lá da época. Aí tem truta. Eu falei, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí. E aí eu liguei para a Ana e combinamos. E de fato, depois de 2 dias, antes que meu pai fosse operado, nós fomos a Niterói numa reunião só de louvor e adoração. E naquele lugar, numa sala um pouco maior do que esse estúdio, mas muito pouca coisa mais. Talvez do tamanho desse estúdio. Ali, numa tarde de sexta-feira, o meu pai foi completamente curado Glória de a câncer Deus. e ele viu a cura. Ele recebeu a cura mesmo, porque ele viu, ele teve uma visão de uma luz incidindo muito forte sobre ele, mais forte do que um holofote poderosíssimo. E ali, pela primeira vez, em 19 anos de vida, que eu tinha 19 anos, eu vi o meu pai chorar. Meu Deus. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. E ali eu vi meu pai aos prantos. E preocupada com meu pai, porque eu nunca tinha visto meu pai chorar, eu pensei que ele estivesse muito mal. E não, ele estava muito bem, porque Tava se quebrantando ele estava mesmo diante de Deus. Mas eu não sabia. E eu via, Rafael, a cara do povo crente quando adora. Que é uma cara que só quem é crente de verdade, só quem tem a experiência da adoração e da presença de Deus entende aquela, desculpa gente, aquela cara, perdão, que até eu faço, a cara dos abobados, sabe? É, porque é uma coisa Aquela tremenda, coisa, né? e todo mundo assim, e adorando. E eu olhava pro teto. Por que eles estão assim? Esse povo é muito doido. Cara, esse povo é muito louco, meu. Esse povo é muito doido. E preocupada com meu pai, e assim, julgando o povo. De repente, eu fui tocada por Deus. Amém. E veio um gozo no meu íntimo. E eu comecei a chorar e a rir ao mesmo tempo. E eu não conseguia controlar as minhas emoções. Gente, eu falei, meu Deus, eu quero parar de rir, eu quero parar de chorar. Não tem como controlar. Gente, o que está acontecendo comigo? E eu olhava para o meu pai chorando. E eu fui com a minha mãe, e minha mãe que não entendia nada mesmo, porque com ela, naquela tarde, não aconteceu nada naquela tarde. Ela só ficou muito enlouquecida de ver. Entendeu, né? O meu pai aos prantos e eu rindo e chorando. Eu sei que ali, Deus, naquela tarde, alcançou a minha vida, alcançou meu pai. Amém. De uma forma definitiva. 3 meses depois, a minha mãe participou de um retiro de carnaval, que a gente está aí às portas, né? Do carnaval, e a gente sabe que o Rio de Janeiro não é a terra do carnaval, é a terra da adoração. Amém. Ao Em Deus nome de eterno. Jesus. E ela teve o encontro dela verdadeiro com Deus. Amém. Agora, pastora, foi